Um incêndio de grandes proporções atingiu vários canaviais em Garapava, no interior de São Paulo. As chamas já foram controladas. Fumaça densa assustou moradores da região. O fogo teve início em 2 canaviais e se alastrou de forma rápida. De acordo com a Defesa Civil, o incêndio pode ter sido criminoso. Animais tiveram de ser resgatados. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de perigo para a região por causa da baixa umidade do ar. Desde o início do outono, foram registrados 7 focos de queimada na cidade de Garapava. Já no estado de São Paulo, são mais de 1.200 focos. E o governo do estado de São Paulo intensificou ações de combate a incêndios em vegetação nesta época mais seca do ano. Ferramentas tecnológicas estão sendo utilizadas para uma ação mais precisa, inclusive de prevenção, como drones e satélites, por exemplo. Para explicar sobre esse trabalho, a gente faz conexão agora com o porta-voz da Defesa Civil do Estado Paulista, o Tenente Maxwell de Souza. Tenente, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui no Conexão Record News. De que forma a tecnologia tem ajudado a lidar com esses incêndios que se intensificam nesta época do ano? Olá, Jonathan. Olá a todos que nos acompanham. Boa tarde. Um prazer falar com todos vocês. Temos feito um trabalho muito intenso, viu, Jonathan, para combater, para mitigar, minimizar os impactos causados por esses incêndios florestais que aumentam nesse período do ano, um período muito seco. Viemos de um mês de junho que foi considerado o mês mais seco dos últimos 63 anos. Não choveu uma gota sequer em várias cidades do interior do estado, incluindo a capital. E para isso a gente precisa de tecnologia. Para fazer frente às mudanças climáticas, nós precisamos nos adaptar. O governo de São Paulo tem buscado se adaptar e investir em tecnologia, em infraestrutura, em ações para combater esses incêndios. Aqui na Defesa Civil, nós contamos com imagens de satélites que nos ajudam a identificar em tempo real os focos de incêndio no estado. E aí, com isso, a gente consegue acessar locais em que ninguém ainda foi, porque nós estamos olhando todo o estado de cima. E temos uma ferramenta que utiliza algoritmos que faz o cruzamento de informações como temperatura, umidade do solo, umidade do ar, velocidade do vento. E isso tudo é feito um cruzamento pelo software e ele mostra para a gente, Jonathan, quais regiões do estado estão mais propensas ao incêndio. E isso tem uma escala de cor que vai do baixo risco ao risco de emergência. Por exemplo, hoje, noroeste paulista, região ali de Adamantina, Prudente, está na cor roxa, o risco máximo para riscos de incêndio. E aí várias ações preventivas são realizadas. Além dos drones, que a Fundação Florestal possui, e este ano uma inovação, drones termais. O que é isso? Câmeras acopladas nos drones que conseguem identificar emissão de calor. Então a gente consegue saber se uma área está queimando, para onde o fogo está indo, e a gente consegue ter um combate mais eficaz com os homens que estão em terra trabalhando. Tenente, essas áreas de canaviais geralmente são onde os incêndios acontecem com maior frequência? Nós temos realmente muitas incidências de incêndios acontecendo em áreas de canaviais. Além desse em Garapava, tivemos um recente em Sertãozinho, que pegou as margens da rodovia, foi uma labareda gigantesca, realmente assustou a população ali, foi combatido prontamente aí pelas equipes da Defesa Civil, os brigadistas das usinas também, mas cana realmente queima muito fácil, tempo seco, a umidade do ar, Jonathan, está chegando abaixo de 20% em algumas cidades do interior. Região de Ribeirão Preto, quem está acompanhando a gente agora nesse horário aqui, está sabendo, lá está extremamente seco agora. Provavelmente em torno de 20% a umidade do ar, o que favorece as queimadas. E essas queimadas, elas normalmente começam por ação humana. Tem um estudo do governo de São Paulo que aponta que de 10 queimadas, 9 foram geradas por ação humana. Ou seja, alguém tacou fogo no lixo, jogou uma bituca de cigarro, um balão igual que teve ontem, caiu na zona leste da capital, um balão gigantesco, ou o próprio produtor rural, que de forma criminosa acaba ateando fogo no terreno para fazer a limpeza do terreno. São várias as formas, mas a grande maioria gerada realmente pelo homem. Agora, imagina a dificuldade de identificar essas pessoas, Tenente, para que haja uma punição e que essa pessoa não volte a cometer esse tipo de crime.
Nesse caso, nós temos um trabalho de investigação, a Polícia Ambiental faz um trabalho muito forte de fiscalização em todo o ano, mas nesse período do ano eles intensificam essas fiscalizações, realmente indo para identificar esses possíveis autores dessas práticas criminosas e é claro que adotam-se as medidas legais. Alguns desses incêndios são criminosos, prática criminosa, onde há penalização com detenção, prisão e outras aplicação de multa. E vale destacar que são multas pesadíssimas, né? Podem passar das centenas dos milhares de reais para quem for pego fazendo esse tipo de ação. E nós da Defesa Civil fazemos o nosso trabalho de vistoria. Então, quando a gente encaminha para os municípios, todo dia a gente manda um mapa de risco de incêndio, destacando as áreas mais críticas. E aí o plano de contingência da estiagem diz o quê? Olha, vamos para a rua, com um time para a rua, para vistoriar essas áreas, fazer ações de prevenção, orientar a população, porque não adianta, Jonathan, a população tem que nos ajudar. Como eu disse, vou repetir, 9 de cada 10 incêndios são causados pelo homem. Então, nada de bituca de cigarro, nada de soltar balão, nada de queimar lixo, porque isso tudo pode sair do controle e a gente pode ter um grande incêndio como esse que vocês mostraram na reportagem agora. Tenente, é claro que é importante essa participação da população, né? Inclusive da consciência de não atear fogo, já visto as consequências disso, mas a população pode ajudar também denunciando, né? Se ver alguém ateando fogo ou até mesmo a partir do momento que o incêndio já começou. Como é que ela faz isso? Olha, a prática criminosa deve ser denunciada ligando para 190, o telefone da Polícia Militar, ou para o Disque Denúncia 181. Ligação sigilosa, viu? Não precisa passar informações, se identificar, apenas as informações que permitam que as equipes possam ir ao local para fazer a fiscalização. Podem ligar também para a Defesa Civil pelo número 199. E, aliás, fica aqui um apelo, que liguem mesmo, porque todo grande incêndio, Jonathan, começa com um pequeno foco. E esses pequenos focos têm sido realmente a nossa atuação maciça nesse inverno, nessa estiagem, justamente para impedir que eles cresçam. Então, as nossas defesas civis municipais receberam equipamentos e viaturas do governo do estado. Só o ano passado foram 150. São caminhonetes acopladas, né, ali com equipamentos de combate a incêndio. Elas têm bastante versatilidade, chegam fácil nesses locais rurais de difícil acesso. E aí começa um combate eficaz logo no início. Mas a gente precisa que as pessoas liguem. Então, quem está circulando pelas rodovias do estado, viu um foco na beira da rodovia, liga para o telefone 199, liga para o bombeiro 193, para a gente poder ir combater esse incêndio antes que ele vire assim, imagens como essa, ó. Um incêndio grande, que pega a área de preservação permanente, que destrói a fauna, destrói a flora. Então, quanto antes a população liga, melhor para todo mundo. Pois é, como o senhor disse, né, tempo muito seco que nós estamos acompanhando aqui em São Paulo. Um incêndio como esse, a fumaça dificulta demais a respiração, sem considerar pessoas que já têm problemas respiratórios, né, crianças, idosos, que são as pessoas mais vulneráveis a uma situação como essa. E a gente precisa considerar também os animais, né, Tenente? Animais que ficam em meio ao fogo, muitas vezes sem saber para onde correr, e em algumas situações acabam morrendo. Muito triste a questão dos animais e pensando nisso, Jonathan, nesse ano nós da Defesa Civil incluímos uma inovação nos nossos treinamentos. Todo ano nós percorremos o estado de São Paulo treinando as defesas civis municipais justamente para esse período seco. E aí o que acontece? Nós começamos a perceber exatamente essa questão dos animais, né? Nesses incêndios eles ficam acuados, acabam indo para a área urbana, os nossos agentes não têm o treinamento e o preparo para lidar com esses animais, então nós contamos a partir desse ano com o apoio do Conselho Regional de Medicina Veterinária, uma inovação também aqui do governo paulista. Colocamos a presença de um médico, em todo o treinamento que nós fizemos, ele estava ali para nos ensinar como lidar com esses animais, qual a forma de se aproximar, para onde levá-los, como fazer esse transporte. Por isso fica agora para a população. Se deparar com uma situação como essa, ligue para a Defesa Civil pelo 199. Os nossos agentes agora possuem o treinamento, o preparo. Claro, vão contar ali também com outras estruturas estatais para prestar o devido suporte para a situação de animais. E lembrando, né, muito triste realmente para os nossos bichinhos todos esses incêndios. Pois é, que a gente possa acabar com essa prática que é cultural, né? Infelizmente, muitos brasileiros que acham que as áreas são limpas a partir de um incêndio, quando na verdade a devastação que isso causa é realmente de um tamanho que a gente não consegue mensurar.
né? Então, realmente, essa questão de conscientizar as pessoas para não atearem fogo, para não cometerem essa prática criminosa, e é por isso importante a gente trazer uma entrevista como essa aqui para dizer sobre todos os problemas que está por trás disso. Tenente, muito obrigado pela participação do senhor, bom trabalho para o senhor e para toda a equipe da Defesa Civil de São Paulo. Jonathan, nós agradecemos. Você falou dos incêndios em área rural, só lembrando, né? Muitas vezes o ruralista perde o controle, esse incêndio destrói todos os implementos agrícolas, caminhão, trator, os galpões. Então, vários os prejuízos para o meio ambiente e também para a própria infraestrutura ali do produtor. Então, colocar a mão na consciência, perceber que isso é extremamente danoso e não fazer essa prática. Qualquer emergência, o nosso telefone é o número 199. Um grande abraço a todos. Um abraço, até a próxima.